27 de fevereiro de 2017. Borja estreia com gol no Palmeiras. Verdão goleia a Ferroviária e recupera ânimo após derrota no derby. São Paulo sai na frente do Novo Horizontino, mas vacila de novo e sofre o empate no fim. Corinthians bate Mirassol de virada, se torna a equipe com a melhor campanha e acaba com a última invencibilidade do Paulistão. Santos derrota o Botafogo aqui na Vila Belmiro, acaba com a sequência de 3 jogos sem vencer e finalmente Dorival Júnior pôde comemorar sua 100ª vitória no comando do Peixe. E ainda, Fla-Flu decidirá a Taça Guanabara. Olá, boa noite, estou aqui na passarela do Gazeta Esportiva. E você, pulou bastante carnaval? Não conseguiu acompanhar a rodada do final de semana, né? Ficou só na folia. Fique tranquilo, porque o Gazeta Esportiva desta segunda-feira vai mostrar para você tudo o que rolou no final de semana. E a gente começa pelo Palmeiras. Até o final do Gazeta Esportiva da sexta-feira, o Palmeiras tinha deixado o atacante Borja fora da lista dos relacionados. Aí, na noite de sexta, o Verdão voltou atrás, relacionou o Borja para o jogo com a Ferroviária e resolveu apresentar o artilheiro no sábado de manhã para a imprensa. E aí, viu ele fazer a estreia lá no Allianz Parque com mais de 26 mil torcedores. E o Borja, gente, fez exatamente o que se esperava dele. Gol, né? O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o dia do camisa 12 palmeirense. Sábado de carnaval inesquecível para Borja. De manhã, escapadinha da concentração para ver o filho Samuel e conceder a primeira entrevista coletiva como atleta do Palmeiras, prometendo honrar a camisa 12, eternizada pelo ídolo Marcos, da melhor maneira possível. Este é um equipo grande e necessita ganhar todo para estar em lo mais alto em Sudamérica. Há um grande elenco para demostrar, ¿no? que se puede ganar todo, que se puede llegar al Mundial de Clubes y darle una felicidad a la hinchada que está ansiosa de eso. Carregar a cruz, deixada pelo menino Jesus, não está nos planos. Eu penso que somos jugadores diferentes, totalmente diferentes. Da academia para a arena. Borja chega ao Allianz Parque, passa pela zona mista, cumprimenta os repórteres, vai para o vestiário com a expectativa de estrear com a camisa do Verdão, justamente nesse jogo contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Pinta a escalação. Borja reserva. Michel Bastos e Dudu, William, o centroavante. A notícia se espalha pelo estádio e leva 26 mil palmeirenses ao delírio. Keno também, primeiro dele no Palmeiras. Desperdício de gols que encoraja a Ferroviária. A torcida começa a pegar no pé. Eduardo Batista, aos 20 do segundo tempo, chama Borja, no exato instante em que o Verdão amplia. Barulho de alegria amplificado quando Borja entra no jogo. Que escuta o som da desconfiança ao ver o visitante diminuir. Predestinado, tranquilo, ele começa e termina, frio e calculista, o lance do 3-1. E agradece ao céu pelo momento de glória.
No quarto gol, comemora chutando a bola de novo para a rede. Nasceu para isso. Ao término, é admirado, inclusive pelos adversários, que querem o manto de Borja como recordação. Que sábado de carnaval, hein, colombiano? O melhor de sua vida, fala sério. Un día muy especial, un día bendecido por Dios y hoy estoy muy contento. Uma estreia com o pé direito. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e o palmeirense está rindo à toa e não por acaso. Pelo Borja. O cara foi contratado, estreou fazendo gols e sabe fazer gols como poucos no Planeta Bola. É um artilheiro nato, faz gol de tudo quanto é jeito, de cabeça, perna esquerda, perna direita, enfim. É um cara que tem um aproveitamento fantástico. Então, pelo Borja, que chegou, inclusive, quando foi anunciado o nome dele, que estava no banco de reservas, o torcedor que estava lá no Allianz Parque se comportou como se fosse um gol marcado. E aí o tempo foi passando, o Palmeiras não jogava bem, o Palmeiras não jogou bem de novo. Fez um primeiro tempo razoável, a Ferroviária estava muito limitada, pouco conseguiu criar. Fez 1-0 com o Keno, perdeu algumas oportunidades. Aí no segundo tempo a Ferroviária melhorou muito. Quando o time de Araraquara estava no melhor momento, aí o Michel Bastos marcou o segundo gol e o Borja estava para entrar. Ainda assim o Palmeiras passou um sufoco. Teve um pênalti marcado, pênalti do próprio Michel Bastos, o Alain Mineiro cobrou, o árbitro mandou voltar, com razão, o goleiro tem que ficar em cima da linha, ele não pode se adiantar. Ah, mas se for assim, vai voltar todos os pênaltis que existem no futebol. Que assim seja, tem que voltar, regra é regra, deve ser cumprida por todos. E aí o Borja roubou uma bola no meio, tocou para o Dudu não foi fominha, foi solidário, devolveu para o colombiano que... Sabe, olha, essa bola roubada aí, olha, sensacional, ele tocou para o Dudu foi solidário, devolveu para ele e ele bateu no único lugar que podia bater, que era sem chance para o goleiro. O Roger Guedes ainda fez mais um, vitória do Palmeiras por 4-1, que não diz bem o que foi o jogo, mas pelo menos dá uma aliviada para o Eduardo Batista, que continua sendo muito pressionado. Foi vaiado no jogo de novo, chamado de burro, isso que ganhou de 4-1, Godoy. Oh, boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Né, Gildete, você aí do Pico do Jaraguá. Gildete? É, Gildete. Encontrei com ela, mandou um beijão, admira muito você. Acha você maluquinha, menina maluquinha. Ai, bem. Gosta muito daquele menininho, o Celso, menininho. Falei pra ela, é anão, não é menininho não, é anão. Você não é maior Tem que eu? 60 anos de idade. Sim, Celso. É sim. Entendeu? Agora, o Celso, você sabe que as coisas poderiam ficar pior, hein? Ah, para você que está aí no Guarujá, de olho na Gazeta, um beijão para você também. Se o juizão bancasse o macho e expulsasse o Praz, que reclamou 2-1 com jogador a menos, hein? Valquírio Love Fan arrancou os últimos fios que ele tinha da peruca nova que ele colocou de desespero. Então, a arbitragem interferiu aí, né, numericamente no jogo, porque não teve coragem de expulsar o Praz. Nervosinho, né, Praz? Bravinho, né, Praz? Que capitão é você, Praz? Irresponsável? Como é que faz uma dessa, por mais nervoso que esteja? Outra coisa, hein, marketing do Palmeiras. Apresenta a contratação mais cara de manhã, sábado de carnaval. Vocês estão com brincadeira, né? Hein? Não, e avisaram a imprensa na sexta, era 7h10 da noite. Tipo, que todo departamento de marketing! Que departamento de marketing! É que, na verdade, eles estão subordinados ao futebol, né? Então, não interessa! Provavelmente eles queriam tirar um pouco o peso sobre o Eduardo Batista e precipitaram a apresentação dele. Incompetência. Outra coisa, vocês tinham imortalizado o número 12. Ah, não, é só o 12 da camisa de goleiro. 12 é 12. 12 é 12, esteja no camisa, no calção, no goleiro, da linha, do escambau, na toalha, 12 é 12, vocês não imortalizaram 12 do Marcão, do São Marco? Colocasse o número 9,
9. Como é que a estrela principal do time vai usar o número de reserva, pô? Tô de brincadeira. Eu vou falar uma coisa pra você. Se colocar um mata-burro aí, hein, gente? Vai desfalcar o departamento, hein? Não pode pôr. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. O Borja era a peça que faltava para o Palmeiras deslanchar na temporada? Sim ou não? Acesse o site e vote resultado no final do programa de hoje. Bom, é assim, né? Quando chega já marcando, já fazendo a lição de casa. Era a peça que faltava, Celso? O time tem que jogar mais. Ponto. Ele é um cara que faz gols. Ele desequilibra. Se ele fizer isso todos os jogos, ok. Mas o Palmeiras eu espero mais no sentido de conjunto. Então, não considero o Borja não como fundamental para isso. E aí, Godoy? Idem! Segue com fritas, né? Às Muito vezes bem. Acontece. Bom, o São Paulo, mais uma vez, deixou escapar a vitória nos últimos minutos do jogo, gente. Depois de fazer 2-0 no Novo Horizontino, a defesa tricolor voltou a falhar e permitiu o empate com um gol do lateral Railan aos 43 do segundo tempo. Veja como foi. Em Novo Horizonte, o São Paulo começou com tudo para cima do Novo Horizontino e saiu na frente aos 29 minutos. Após cruzamento de Bruno pela direita, Gilberto dominou na área e encheu o pé para fazer 1-0. No segundo tempo, Gilberto escorou de cabeça e a bola sobrou para Thiago Mendes colocar na frente, invadir a área e ampliar a vantagem. 2-0 São Paulo. Mas aí, de novo, o tricolor se complicou no jogo. Aos 21 minutos, Breno chegou atrasado no carrinho e derrubou o atacante Roberto. Pênalti para o Novo Horizontino. O próprio Roberto foi para a bola e diminuiu. 2-1. E aos 43 veio castigo para o time de Rogério Ceni. O Railan subiu mais do que Breno, testou firme e decretou a igualdade. 2-2, placar final. Eu acho que nós tivemos 2-0 e a chance de fazer o terceiro de novo, como aconteceram em outros jogos, né? E nós não conseguimos determinar o final do jogo, que o 3-0 determinaria o final do jogo. Como nós não conseguimos, aí o time adversário, quando faz um gol, ganha confiança, você começa a ficar um pouco mais acelerado dentro do campo, você começa a perder um pouco de concentração, o time adversário cresce e nós acabamos sofrendo novamente bem no finzinho, né? 44, 45, não sei. Assim como contra o Mirassol, aos 46, acabamos cedendo o empate. Eu acho que é tudo muito em questão da confiança e de um posicionamento um pouquinho melhor dentro de campo quando você tem a vantagem de 2-0 para no contra-ataque matar. Quando você sofre o gol, né, você puxa a vida, passa o filme do jogo anterior ou do jogo que aconteceu, como foi o Mirassol há muito pouco tempo. Isso é natural para o jogador sentir isso. E a gente tem que se posicionar numa linha mais baixa, né? Quando está vencendo 2-1, se posiciona numa linha mais baixa, faz o adversário, atrai o adversário. Não conseguimos ter a postura que precisávamos para fazer o terceiro gol e depois não conseguimos segurar o 2-1, mesmo que eles estavam na frente, nós não conseguimos ter a postura ideal para segurar o 2-1. Apesar do Godoy de São Paulo ter cedido empate novo, como aconteceu contra o Mirassol, no Morumbi, eu não vejo de uma maneira tão catastrofista assim. O time está criando, tem criado. Como é que é? Catastrofista. É parente do Fidel? Não consigo ver assim de uma maneira tão caótica, tão, sabe? O time tem criado. Eu acho que até compreensível esse momento que não é o ideal, mas o time tem criado, como o próprio Rogério disse, poderia ter feito 3, 4, continua criando muitas chances de gol, mas algumas coisas facilitam esse tipo de situação, que o Rogério precisa corrigir, mas se justifica. Primeiro, é um time que joga muito para frente e deixa espaço atrás, é o preço que se paga por ser tão ofensivo. Segundo, quando você tem uma marcação muito alta, você também tem um desgaste maior. Porque quando você perde a bola, você tem que correr mais. É diferente de quando você está plantado lá atrás esperando. Então, você manter esse ritmo o jogo inteiro também não é fácil. Há uma queda física, ainda mais no início de temporada. E outra coisa também, né? O esquema é bom, mas os jogadores, sabe, não tem lá as suas limitações. Acho que com o tempo, com confiança, o time vai melhorar. A precisão lá na frente, atrás, eu acho que vai continuar exposto, mas o São Paulo, repito aqui, vai marcar muito mais gols do que vai sofrer. Como diz o Dr. Paulo Tuma Júnior, precisa desses pernas de pau parar de entregar o ouro. O Michael entregou o ouro contra o Mirassol. E agora o Breno, você viu o carrinho que o Breno dá na área?
Tem necessidade de derruba disputar qualquer a bola esquema. daquele... Pô, aí não tem esquema que aguenta, cara. Aí não tem esquema. Então, o cara dá um carrinho daquele dentro da área, indo para a linha de fundo, né? Porque o time estando em vantagem no placar, ele pode administrar a vantagem e explorar aquele craque, o melhor craque que nós temos tático no campeonato, no futebol brasileiro, que é o contra-ataque. Essa dupla é sensacional, o contra e o ataque. O contra-ataque, essa dupla, aí, olha lá, ó, certo? Então você tem a vantagem no placar, o adversário tem que vir para cima, buscar o resultado, o empate e ou consegue. tentar virar, e você explora a dupla, o contra e o ataque. Olha. Né? Então, só precisa ter isso daí, um pouco mais de controle do que fazer, como fazer no momento de fazer. Mas a filosofia que o Rogério Ceni está implantando é de um time que joga pro ataque, no ataque, para fazer gols. E lá atrás está fácil evitar. Só esses pés de rato aí parar de fazer besteira. Bom, num jogo cheio de alternativa, o Corinthians foi a Mirassol e venceu a equipe da casa 3-2. O resultado deixa o Timão com a melhor campanha do Paulistão, com 15 pontos. Dá para acreditar nisso? Veja os gols. Em Mirassol, o Zé Roberto recebeu na intermediária, limpou o zagueiro Pablo e soltou a bomba para fazer 1-0 para a equipe da casa diante do Corinthians. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Pablo apareceu de novo, dessa vez no ataque. Ele aproveitou a confusão na área e deixou tudo igual, 1-1. Antes do intervalo, veio a virada do Timão. Após o cruzamento de Jô, Casinha arriscou uma bicicleta torta e a bola sobrou para Maicon marcar, 2-1. No segundo tempo, aos 36 minutos, o Mirassol deixou tudo igual com Xuxa, cobrando falta por cima da barreira com categoria. Mas aos 38, Guilherme Arana colocou na área, o goleiro Wagner tirou mal, a bola bateu em Romero e sobrou para Pedro Henrique de cabeça garantir a vitória do Corinthians, 3-2. Com 15 pontos, o Timão é líder isolado do Grupo A e dono da melhor campanha do Campeonato Paulista até aqui. Tivemos que vir para esse jogo na base da conversa, né? Jogadores muito desgastados depois do jogo do Palmeiras, o Rodriguinho sentiu um pouquinho a perna, foi um alerta para a gente segurar os jogadores cansados. E na parte ofensiva a gente cresceu muito, parece que tinha treinado muito, parece que já tinha feito outros jogos assim, foi impressionante tanto que conseguiu envolver. E na parte defensiva, é claro, com o Casinho e o Jô tendo que recompor um pouco mais, requer tempo, requer um pouco de trabalho, mas o resultado foi muito positivo. Muito feliz, muito contente, a resposta. O grupo vai amadurecendo nessas situações de sair perdendo e buscar resultado. E a resposta está sendo maravilhosa do grupo todo. Quem diria, hein? Quarta força do futebol paulista, dono da melhor campanha. Claro que é cedo para isso ainda, mas o time está forte defensivamente e ofensivamente, ok, melhorou. O jogo foi bom, o Corinthians não jogou mal. Mas, veja, os gols do Mirassol, todos eles muito bem produzidos. O Zé Roberto foi uma linda jogada, fez o gol. O Xuxa, que é um cara que eu não entendo até hoje como ele não se destacou num grande clube, que é bom jogador, bate bem na bola, fez um golaço de falta. Em contrapartida, os gols do Corinthians foram todos gols assim, obra do além. Poxa vida, o Pablo chuta, bate no peito do Casim. Aí depois o Casim fura a bicicleta, a bola sobra pro Maicon. Aí depois, quando tudo parece perdido, o goleirão bate roupa, a bola bate no Romero e sobra para o Pedro Henrique. Quer dizer, deu tudo certo. É santo forte deu isso aí. Tudo certo. Era uma noite realmente para o Corinthians fazer gol. 3 gols sem querer. 3 gols sem querer. E aí, quando teve a chance de fazer, o Casim perdeu com o gol vazio. O Pablo chutou lá pro pau da bandeirinha, bateu no peito do Casim e entrou. Aí deram o gol pro Pablo. Só no Brasil. Você daria pro Casim? O gol é do Casim, pô. O gol é do atacante, do último atacante que toca na bola. Mesmo a bola batendo nele. Não é de quem chuta? Não é essa a determinação? Não. Tem nada de quem chuta. A bola ia lá pro pau da bandeirinha. Aí bateu no peito do Casim e entrou. Gol do Casim. Aí eles deram o gol pro Pablo. Aí vai dar uma bicicleta, erra, faz um passe, uma assistência, cara, fenomenal. Se ele acerta a bicicleta, capaz dele jogar a bola lá em Bálsamo, na casa do João Beleza. No gol é que não ia. Onde é Bálsamo? Bálsamo é pra lá de Mirassol. Pra lá de Mirassol, onde mora o João Beleza. Aliás, aí, o prefeito Du, que sacanagem que você fez com o João Beleza aí, hein, Du? Começou bem aí a sacanagem. Aí, depois...
O goleirão, o gol do Xuxa, você elogiou a bicicleta o Xuxa, lá. mas foi uma falha do Marcial. O Marcial entrou e faz uma falta desnecessária, boba, no Paulinho. O Xuxa faz esse gol, que você viu? Só o zóio do Cássio mexeu. Nossa. Só o zóio. Bom, aí esse goleirão que parece que estava jogando no Palmeiras, né? O Wagner, cara, olha só, encaixa essa bola, meu filho. Olha lá, goleiro perereca, olha lá. Vai lá e bate no Romero. Que goleiro perereca? Goleiro perereca, quer pular. Encaixa essa bola, pô, encaixa a bola. Aqui, pega a bola. Goleiro perereca vai lá dar um soco na bola de 1 metro de altura, pô, tá de brincadeira. E o Pedro Henrique estava em condição legal. Tá. Gols espíritas. Se esse jogo fosse num centro de Umbanda, num terreiro de Umbanda, no candomblé da mãe menininha, eu vou falar com ele pra você. Muito bom. E outra coisa, hein? Gabriel jogou irregular aí, Gabriel jogou irregular aí. Você jogou irregular? Jogou irregular. Essa liminar aí não tem embasamento jurídico, não tem um artigo do Código Brasileiro de Justiça e Disciplina. Justiça Desportiva. Código Brasileiro Disciplinar de Justiça Desportiva, o Código Brasileiro de Disciplinar de Justiça Desportiva. Não tem embasamento aí não, foi uma vontade pessoal diante do clamor popular do presidente Antônio Olim, presidente do Tribunal de Justiça da Federação. Não tem embasamento, foi uma vontade pessoal dele. Se o Mirassol recorrer, talvez tenha aceitado a situação toda. Se o Mirassol recorrer, ganha. Jogou irregular. E se jogar agora contra o Santos, continua irregular, embasado nessa liminar aí. Hoje nós entrevistamos o delegado, que é presidente do tribunal lá na Rádio Transamérica, no Papo 1. Não tem embasamento jurídico. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva não permite que o presidente do tribunal realize o seu desejo, a sua satisfação, o seu desejo de justiça através de uma canetada. A punição foi uma punição disciplinar. Se ela puniu um inocente, é nos autos que ele vai conseguir provar a sua inocência. Mas aí ele não joga mesmo tempo. Ele teria que cumprir a suspensão automática. Não, E aí depois ele ganha um bônus? Mirassol, se precisar desses 3 pontos, nós vamos recorrer. Almeida, vamos recorrer. Vamos preparar aí, o Jair Bilac, Montini. Vamos preparar o recurso aí. Perdeu no campo. Não interessa, perdemos no campo, mas perdemos de maneira irregular. Você vai ver se isso daí interferir no rebaixamento ou na não classificação de um time. O rebu que vai dar. O senhor é Rio Preto, o senhor é América, o senhor é Mirassol, todos que jogam contra o Corinthians. Eu sou caipira, caipira Pirapora. Tô ligado. Nossa Senhora. Tô ligado esse movimento. Você não canta essa música, você fica cantando Sabão Cracrá lá no encerramento no Mesa Quadrada. Isso é. Na Vila Belmiro, o Santos finalmente voltou a vencer após 3 partidas. Mais uma vez o Peixe sofreu com a falta de criatividade, mas conseguiu construir a vitória na segunda etapa. O resultado fez o técnico Dorival Júnior chegar a uma marca importante no comando do Peixe. O bom começo do Santos na temporada fez Dorival Júnior chegar rapidinho à 99ª vitória no comando do Santos, depois de bater Linense e Red Bull. Mas a 100ª parecia que não queria sair. Vieram as derrotas para São Paulo e Ferroviária, além do empate contra o Ituano. Mas contra o Botafogo de Ribeirão Preto, finalmente saiu a vitória de número 100 de Dorival. 100ª vitória é importante, mas é apenas um número, nada além disso. Mas a 100ª vitória de Dorival Júnior não foi construída de maneira tranquila. No primeiro tempo, o Santos apresentou os mesmos problemas dos últimos jogos. Sobrou vontade, mas faltou criatividade e pontaria. E as vaias começaram justamente após um erro de passe do mais contestado dos jogadores santistas, o volante Leandro Donizete, e continuaram até o fim do primeiro tempo. As coisas só começaram a mudar aos 10 minutos da etapa final, justamente quando Dorival Júnior sacou Leandro Donizete para colocar Rafael Longini.
O gol não demorou a sair e começou com uma jogada de Ricardo Oliveira. O atacante chutou, Neneca rebateu e Vitor Bueno empurrou para a rede. No finalzinho, teve ainda o prêmio para Rafael Longini. O jogador que entrou para mudar os rumos da partida fechou a vitória santista por 2-0. Nós não estávamos tendo transição, né? Estávamos com alguma dificuldade nos passes iniciais ali. E o Rafael entrou muito bem. É outro jogador que sempre tem uma contestação ou outra. Eu sempre ouço alguma coisa a respeito do Rafael. E um jogador muito útil, que está sempre aí presente. E na grande maioria das vezes que ele entrou comigo, ele sempre produziu muito bem. Mas o fim da sequência de 3 jogos sem vitória não serviu para acalmar os ânimos de toda a torcida do Santos. Logo depois do segundo gol, enquanto os jogadores ainda comemoravam, o técnico Dorival Júnior discutiu com alguns torcedores que estavam atrás do banco de reservas. Tem sempre uns 3 ou 4 engraçadinhos ali que estavam a todo momento brigando ali com os jogadores e quiseram iniciar uma discussão ali com os 2 jogadores que foram comemorar ali no banco, e eu apenas pedi que eles tivessem um pouquinho de calma e torcessem em vez de ficarem tendo atitudes como essa. No final do jogo, mesmo com a vitória, a torcida organizada ainda gritou que a Libertadores é obrigação. Fato que não deixou o Dorival muito contente. A obrigação é o Campeonato Paulista nesse momento. É o campeonato que nós estamos disputando e o campeonato que nós estaremos focados. Tudo bem, pelo menos ganham bem, porque, olha, eu vou te contar uma coisa, tem que aturar um monte de situação, sabe? Eu repito aqui, é de uma estupidez tamanha. Esses torcedores, eles na verdade não torcem pelo time, isso não é amor ao time, isso na verdade é uma ratificação da força que eles pensam ter. E normalmente tem por medo. E aí você vê o Dorival, não baixou a cabeça não. Não baixou a cabeça não, tá certo, tem que responder, sabe, tem que trabalhar. Paz sem voz não é paz, é medo. Ele é um cara trabalhador, pegou um Santos que estava na zona do rebaixamento quando assumiu, reergueu esse time do Santos, disputou a final de Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, foi vice-campeão brasileiro. Poxa vida, vamos ter um pouco mais de calma, se não puder ajudar, quer apoiar, quer cantar, quer incentivar, não atrapalha. Esse tipo de pressão, sabe? Libertadores é obrigação. Sabe, isso eu não consigo aceitar como algo natural. Para mim, isso não faz parte do esporte, não. Não, você vê, a coisa estava ruim. Aí vai tirar o Leandro Donizete e a torcida vaia. Se as coisas estão difíceis, com a vaia vão ficar pior. É claro. Não é? Mas sempre tem uns cornos que vão pro estádio para deixar a mulher ou o namorado, né, ou o marido, com 90 minutos de tempo suficiente para tomar um banho de hidro no motel, ou na casa mesmo lá do Ricardo, o Ricardão vai lá, pode ver que chega lá, a hora que ele volta lá, o chinelo está fora do lugar. Então tem uns cornos que vão no campo, cara, só para ficar enchendo o saco, ficar xingando, falando besteira. Primeiro que não sabe incentivar, não incentiva. Não, aí depois resolve vaiar na hora errada. Incentiva, dá a sua contribuição. Vamos incentivar. Acabou o jogo, não deu certo. Aí desabafa. Desabafa, porque aí você vai poder, vou chegar lá em casa, já tomou chifre mesmo, aí você já desabafa lá no jogador. Agora esse corno fica lá enchendo o saco no banco de reserva, cara. Não é torcida organizada, não. Não é torcida organizada, mas na organizada tem corno também. Mas são aquela minoria de corno que fica ali em cima querendo encher o saco de quem está trabalhando. O cornaiada, vê se vai lá pro bar dos cornos em Osasco, em vez de ir no campo encher o saco, pô. Mais 4 partidas completaram a 6ª rodada do Campeonato Paulista. No estádio Bruno José Daniel, o Santo André perdeu do Linense 2-0 e o técnico Torinho Cecílio foi demitido. A diretoria do clube já anunciou a contratação de Sérgio Soares. O São Bento venceu o Red Bull Brasil por 1-0 com um gol de Gabriel Santos aos 48 minutos do segundo tempo. Veja os gols da vitória do Audax e também da Ponte Preta. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta foi para cima do São Bernardo e iniciou a partida dando trabalho ao goleiro Daniel.
Aos 39 minutos, Luca recebeu na área, chutou para o gol e o goleirão dessa vez não conseguiu segurar. 1-0 Ponte. O São Bernardo chegou perto do empate no chute de Rafael Costa, que explodiu na trave. E assustou a Macaca também no segundo tempo, após a saída esquisita do goleiro Aranha. A Ponte teve a chance de matar o jogo no chute de Cleison, defendido por Daniel, e na oportunidade claríssima perdida por Luca. Lá atrás, Aranha precisou trabalhar e a Ponte conseguiu segurar o placar, 1-0. O resultado mantém a Macaca à frente do Santos, na segunda colocação do grupo D. Jogando em Osasco, o Audax atropelou o Ituano e chegou à segunda vitória no Campeonato Paulista. Após cruzamento da direita, a bola chegou para Gabriel Leite fazer o primeiro. Na segunda etapa, a equipe comandada por Fernando Diniz ampliou com Léo Arthur, que recebeu sozinho e só tirou do goleiro. E aos 47 minutos, Felipe Rodrigues apareceu pela direita e fechou a conta. 3-0 Audax. Apesar da vitória, a equipe de Osasco segue na lanterna do grupo D, com 7 pontos. No Rio de Janeiro foram conhecidos os finalistas da Taça Guanabara, primeiro turno do campeonato estadual. O Fluminense enfrentou Madureira e Xerém e as equipes não saíram do 0-0. Como tinha a vantagem do empate, o tricolor vai pegar o rival Flamengo na decisão. Na outra semifinal, em Volta Redonda, o Flamengo venceu o Vasco pelo placar mínimo. Ainda no primeiro tempo, o juiz viu falta de Luan em Everton nesse lance e marcou pênalti. Na cobrança, Diego bateu no meio do gol e garantiu o rubro-negro na decisão da Taça Guanabara. Deixa eu mandar um beijo rapidinho. Gomes, senhor Gomes, lá do posto de gasolina da Moca. Beijo pro senhor, obrigada pelo carinho, viu? Beijão. Em Minas Gerais, Fred deu show mais uma vez na vitória do Galo sobre o Democrata. No Rio Grande do Sul, o Inter venceu finalmente no estadual. E o arquirrival Grêmio também se deu bem na rodada. O Grêmio jogou fora de casa contra o Cruzeiro e abriu o marcador no final da primeira etapa com o equatoriano Miller Bolanhos arriscando de longe. Aos 21 minutos do segundo tempo, Bolanhos abriu para Lincoln, que cruzou na medida para Ramiro bater de primeira e definir o placar. Cruzeiro 0, Grêmio 2. Já o Internacional finalmente conseguiu a primeira vitória no campeonato. 1-0 sobre o Brasil de Pelotas no Gigante da Beira-Rio. O gol foi marcado por Robertson aos 36 minutos de jogo. Pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético manteve os 100% de aproveitamento ao bater o Democrata, em Governador Valadares. Fred, de cabeça, abriu os trabalhos aos 19 minutos de partida. Os donos da casa não se entregaram e buscaram um empate com Márcio Diogo aos 16 do segundo tempo. O Galo voltou a ficar em vantagem aos 31, graças à persistência de Rafael Moura, que não desistiu do lance após a primeira tentativa e foi premiado com o gol. 7 minutos mais tarde, Rafael Moura tocou para Fred, que chapelou a marcação para ampliar o marcador. Golaço! O Democrata ainda diminuiu aos 43, com esquerdinha, só que a reação parou por aí. Democrata 2, Atlético Mineiro 3, placar final. Olha, acompanhe o Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook Gazeta Esportiva, tem o Instagram Gazeta Esportiva, que é o que eu mais curto sempre. Você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br, e tem também o nosso canal no YouTube, Gazeta Esportiva, tá certo? Voltamos a falar dos 4 grandes de São Paulo. Após a goleada sobre a Ferroviária, os jogadores do Palmeiras ganharam 2 dias de folga e só retornam aos treinos nesta terça-feira. Na sexta, o Verdão enfrenta o Red Bull Brasil fora de casa e existe a possibilidade da partida marcar a estreia de Borja como titular. Como assim? Borja como titular. Como titular. Ele entrou, faltava 15 minutos, 25 minutos. Já vai começar jogando. Isso significa isso. Resumindo, o jogo acontece nesse dia, porque na quarta-feira seguinte o Palmeiras fará a estreia na Copa Libertadores diante do Atlético Tucumã da Argentina. Depois da vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, no sábado, o elenco do Santos também ganhou folga e volta aos trabalhos amanhã, já de olho no clássico com o Coringão, no próximo sábado, às 6h30 da tarde, lá em Itaquera.
E agora a gente vai falar do Corinthians, que depois de vencer o Mirassol por 3-2, começa a semana pensando no confronto da próxima quarta contra o Brusque, em Santa Catarina, pela segunda fase da Copa do Brasil. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. O Corinthians vive a expectativa da reestreia de Jadson na partida desta quarta-feira contra o Brusque, em Santa Catarina, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogador foi relacionado pela primeira vez desde que voltou ao clube e seguiu junto com a delegação para o aeroporto. A tendência é que ele fique no banco de reservas e entre durante a partida. Dos jogadores que desfalcaram o time na partida contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista, o único que volta que está relacionado é Giovanni Augusto. Rodriguinho, Guilherme e Marquinhos Gabriel continuam de fora da equipe, vetados pelo departamento médico. O treino de hoje aqui no CT Joaquim Grava foi o único que aconteceu em São Paulo antes da partida. O Corinthians já seguiu viagem e treina amanhã no local da partida, faz o reconhecimento de gramado lá em Brusque. Pelo regulamento da Copa do Brasil, não existe mais vantagem do empate para ninguém. Ou seja, em caso de igualdade, a decisão vai para os pênaltis. Mas isso não é coisa que, pelo menos pelos números, preocupe o time do Corinthians. Em todos os jogos como visitante nessa temporada, o Timão saiu vencedor. É importante a gente ter esse retrospecto, mas ao mesmo tempo nós temos que ter um nível de concentração muito alto, né, para poder fazer um grande jogo. A gente sabe das dificuldades que vamos encontrar lá. Então, o nível de concentração tem que estar muito alto para que a gente consiga fazer um bom resultado, né? O que você acha que tem o Corinthians de diferente mostrado esse ano para ser o líder do Paulistão? Eu acredito muito no trabalho que vem sendo feito, né? O mais importante foi a maneira que todos os jogadores entenderam a filosofia de trabalho, né? Acreditaram naquilo que estava sendo passado, né? Conseguimos executar, acho que isso foi muito importante. No momento em que a gente teve uma derrota na competição, né, a gente não criou desconfiança, continuamos trabalhando, né, continuamos acreditando naquilo que estava sendo passado. Então isso é importante para o crescimento da equipe, né? Então a equipe vem num crescimento bom e a gente espera que isso continue até o final da competição. Desencalhou. Lá em São José do Rio Preto, nós fala desencaiou. Desencaiou. Olha lá, Celso. Certo? Diga. Eu diria o seguinte, eu vou falar as coisas para você. Você não está vendo, mas nós estamos vendo. Existem algumas coisas que mexem com o raciocínio do ser humano, entendeu? Mas Brusque, Michele, você ri, não ri? Não, o negócio é o seguinte, a gente fica nervoso. Ciúme. Ciúme de você. Vamos que o jogo tá rolando. O Brusque é favorito, cara. É favorito. O Brusque é favorito e acabou. Não vai ter esse negócio aí de colocar jogador irregular, não, né? Vai acabar com esse negócio aí. Não tem mais negócio, não. O Brusque é favorito, entendeu? O que acontece com o senhor? O Antônio lá, colaborador do Edson lá nossa senhora, do Gabriel e do Edson, eles estão apostando no Brusque, e eu também. Né? Bom, tá boa. Você vê como que é a vida de treinador, né? Você tem um jogo só, fora de casa, e você tem a obrigação de vencer, que se der empate ainda vai para os pênaltis. Acabou aquela história de você jogar fora e de repente ainda, sabe, conseguir. Estamos no ar. Eu tô rindo do você, você vem com... porque... É Brusque, cara, não tem pênalti, não tem nada, não. Porque não tem se não tem se. É Brusque, acabou. Bom, deixa eu fazer minha linha de raciocínio aqui. O Corinthians é mais time, tem mais tradição, tem mais clube. Então não precisa jogar. Claro. Então não precisa ter jogo. Não precisa viajar, não. Por que vai gastar para viajar? Não precisa viajar, já ganhou, tá classificado. Posso continuar ou não? Vou permitir. Por favor. Né? Que aqui só não tem cartão amarelo nem vermelho. Então... Mas se tiver, o doutor Olim dá uma liminar, Mas, o Godoy, eu não vou entrar no mérito da questão do direito, porque eu não, sinceramente, não tenho condições para isso. Tem que ver o código disciplinar e tal. Mas se o cara que foi expulso não foi o responsável,
Nada mais justo que ele seja absolvido e possa verdade, jogar. Godoy. Não faz o menor sentido. Aí tem Ele não bom estava nem senso. na jogada, Godoy. Por que ele vai cumprir suspensão de algo que ele não fez? Bom, e outra coisa, voltando ao Corinthians e o Brusque. Existe risco? Existe risco. Discordo do Godoy que o Brusque é favorito. Mas existe risco, obviamente. Não deveria existir. Esse regulamento é esdrúxulo. Tem que dar pelo menos a chance do segundo jogo. É óbvio, claro que é. Você é daqueles caras que quer arrumar uma desculpa para confirmar o teu raciocínio. É mal formulado. Agora você fez igual o Filipão. Agora você deu de Filipão. Agora você deu de Filipão. Aí não. O acaso não vai deixar. O acaso não vai permitir que você dê uma de Filipão aqui, não. Bom, autor de um dos gols mais importantes da história do Corinthians na partida de ida da decisão da Libertadores vencida pelo Corinthians contra o Boca, o atacante Romarinho é o personagem de uma entrevista exclusiva que está no ar lá no site gazetesportiva.com. Atualmente no El Jaish do Catar, o jogador vive uma fase de artilheiro. Olha só, o Romarinho, em 93 jogos pelo clube, fez 57 gols, uma média de 0,61 gols por jogo. Na entrevista, ele falou sobre as razões que o fizeram se adaptar e ir tão bem no futebol do Oriente Médio. O Romarinho também comentou a escolha de Fábio Carille para dirigir o Corinthians, já que ele conheceu o treinador quando ainda era auxiliar de Tite. Para o atacante, Fábio Carille tem todas as condições para fazer sucesso, mas precisa ter tempo e tranquilidade para trabalhar. Para conferir essa reportagem que está maravilhosa, completa, é só você acessar o site gazetesportiva.com, que também, por sinal, tem uma galeria de fotos de todos os esportistas, pessoal do futebol que está curtindo demais o carnaval na Avenida. Então, de folga, tem direito. E tem meu blog lá também, viu? Na Cara do Gol. Blog do Celso Cardoso, na Cara do Gol. Isso, de do olho Godoy, no apito. de olho no apito. Isso. E o meu Bela Jogada. Tem um pessoal soltando a franga no carnaval, né? Tem. Tem gente que tá soltando mais coisa também, mas tá soltando a franga no carnaval. Protagonista do Mesa Quadrada. Dizem que... Você, então é você. Não, eu sou protagonista, faço participação especial indevida. Deixa eu só continuar. Vai, toda vez você tá no não vou falar não, porque é o seguinte, você tá me deixando nervoso, você tá me irritando. Eu só queria aproveitar o gancho para que eu ia falar do Fábio Carille, o senhor não me deixou. O Fábio Carille tá fazendo direitinho e mostra-se um grande discípulo do Tite. Vamos lá. O que o Tite faz quando chega para arrumar a casa? Conserta a defesa. Melhor é não perder logo de cara, então joga feio, mas pelo menos vence ali por 1-0 ou empata jogo. Para depois, se o time ganhar confiança, ir se soltando um pouco mais. O Carille está trabalhando direitinho. E se deixarem ele fazer o trabalho dele, ele vai longe. É um ótimo pupilo do Tite. Ainda mais você tirar esses caras. O cara vai dar bicicleta, erra, acontece o gol. O cara erra o chute, bate no peito, entra. O goleirão vai pegar e entrega o ouro. Desse jeito, meu filho. Muito anticorintiano. Nossa, mano, se fizer, eles conseguem passar mensagem com fumaça desse jeito. Quem também vai entrar em campo nesse meio de semana pela Copa do Brasil é o São Paulo. Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. Michele, segunda-feira de carnaval, mas sem nenhum tipo de folia para os jogadores do São Paulo, pelo menos nesse ano. Até porque o São Paulo jogou no sábado em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Depois da partida, viajou diretamente para São Paulo, chegou na capital na madrugada do domingo. Ontem foi folga e agora à tarde aconteceu a reapresentação aqui no CCT da Barra Funda. É o São Paulo já pensando no compromisso da próxima quarta-feira contra o PSTC de Cornélio Procópio. E esse jogo vai acontecer na belíssima cidade de Londrina, no Estádio do Café. O estádio do PSTC tem uma capacidade muito pequena de público e por isso o jogo será no Estádio do Café, no norte do Paraná. Na segunda-feira, agora à tarde, o técnico Rogério Ceni comandou essa atividade e o que chamou a atenção foi o Thiago Mendes na entrevista coletiva, falando deste bom momento do São Paulo, mas desta falta de equilíbrio. O São Paulo tem um ataque extremamente positivo nesse início de temporada, o ataque não tem negado fogo e a defesa tem deixado escapar resultados importantes. Nosso time acho que está atacando bastante e também está pecando um pouco na hora de marcar. Eu acho que a gente temos que achar o ponto certo. Eu acho que nós temos que concentrar, focar nessa marcação para não estar falhando. Eu acho que
o ponto de fazer bastante gol. Esse ano está sendo bastante bom e não gostaríamos de estar tomando o tanto que nós estamos tomando. Então acho que nós temos que buscar um equilíbrio para terminar com esses gols tomados. Em busca desse equilíbrio, o São Paulo, eu repito, tem o PSTC na próxima quarta-feira. É jogo único. O São Paulo, para avançar à próxima fase da Copa do Brasil, precisa de uma vitória simples. O time deve contar com força máxima, porque em Novo Horizonte o Rogério preservou de 7 a 8 titulares. E a principal novidade da equipe deve ficar por conta de Wellington Nem, que recuperado de lesão, se movimentou agora à tarde normalmente aqui no CCT da Barra Funda. E se amanhã pela manhã, na última atividade antes da partida, não sentir nenhum tipo de queixa, ele estará também à disposição do técnico Rogério Ceni. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Valeu, Garrafa! E vamos ao final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com, que espera a sua visita. Borja era a peça que faltava para o Palmeiras deslanchar na temporada? Sim, 53% dos votos. É isso? É isso aí. O programa de hoje termina aqui. Amanhã estaremos ao vivo com toda a cobertura do Carnaval. Não, brincadeira. Com todas as notícias do mundo do futebol para vocês aí de casa, tá certo? A gente te espera ao vivo. Beijo, e eu volto no Jornal da Gazeta daqui a pouco. Até já!